Quero começar falando que a Convenção Nacional Republicana termina nesta quinta-feira nos Estados Unidos com o discurso do ex-presidente Donald Trump. É um assunto para o nosso correspondente Luca Bassani. Bassani, a gente passou dias com Trump vai falar, não vai falar, Trump está ensaiando, mas não vai fazer discurso. Hoje, enfim, esse discurso deve acontecer. O que a gente deve esperar, então, da participação oficial dele mesmo, em frente aos microfones, ali nesse evento do Partido Republicano? Boa noite, meu amigo. Boa noite a você, Evandro, a todos que nos acompanham. Como os próprios republicanos dizem atualmente, the best for last, o melhor para o final, já que é muito esperado este discurso de Donald Trump, o primeiro desde que sofreu aquela tentativa de assassinato no último sábado. Vale a gente ressaltar que essa convenção acontece em Milwaukee, no estado de Wisconsin, um dos estados que são cruciais para a eleição do futuro presidente dos Estados Unidos. Inclusive, ontem tivemos já o primeiro discurso de uma pessoa das mais importantes dentro da campanha, o escolhido para ser o vice-presidente, né, o candidato à vice-presidência, J.D. Vance, que fez um apelo a todos os trabalhadores dos Estados Unidos que se sentem esquecidos pelo poder público, e hoje a expectativa é para o discurso de Donald Trump, que apareceu já na convenção nos últimos dias, mas não falou abertamente. Muitos acreditam que esse discurso possa marcar um novo tom nas falas do presidente Donald Trump, que sempre foi muito combativo, sempre foi muito enfático nas suas críticas a Joe Biden, à atual administração, inclusive dizendo que na política externa, na economia, há muitos erros, o país precisa ser reconduzido, porém muitos acreditam que esse não será o tom do discurso de hoje. Muitos, inclusive próximos ao ex-presidente Donald Trump, utilizam as suas fontes para dizer que Trump vai adotar um tom conciliador, mais pacífico e buscando a união nacional para mostrar que, de fato, pode ser o presidente de todos os americanos para tentar ganhar o voto daqueles estados que são cruciais. Nós falamos sempre aqui, Michigan, Wisconsin, Pensilvânia, Nevada, Arizona, entre alguns outros que no sistema eleitoral americano do colégio eleitoral, onde os delegados são necessários, podem ser cruciais e apenas uma dezena de milhares de votos, pode fazer toda a diferença. Obviamente que nós ficaremos aqui de olho para acompanhar tudo, ao mesmo tempo em que a pressão dentro do Partido Democrata cresce à medida que novos congressistas, senadores e pessoas próximas ao presidente Joe Biden pedem para que ele reconsidere a sua permanência nessa corrida eleitoral, já que as novas pesquisas mostram que nesses estados cruciais ele estaria perdendo terreno e provavelmente seria irreversível esse padrão observado durante os últimos dias. Tudo indica que Joe Biden ficará fora dos holofotes durante os próximos dias por conta de ter sido diagnosticado com a Covid-19, mas quando voltar possa anunciar uma decisão se vai de fato concorrer definitivamente ou se poderá reconsiderar e passar a tocha adiante para Kamala Harris ou qualquer outro democrata que tenha chances um pouco melhores. Nós ficaremos aqui de olho no discurso de Donald Trump, que está previsto para aqui mais algumas horas nos Estados Unidos. Obrigado pelas informações, viu, Luca Bassani? Vamos conversando, bom trabalho para você por aí. Já quero acionar aqui os nossos analistas e comentaristas, Dora Kramer, Cristiano Vilela. Que bom conversar com vocês, já temos todos aí para colocar na tela. Opa, muito boa noite, é muito bom compartilhar essa tela com vocês. Hein, dona Dora? Saudades. Pois é, boa noite, Evandro. É legal ter você aqui hoje, muito bom. Boa noite. O Evandro me faz aqui o tempo todo, gente. Calma, seriedade. Vamos com seriedade, né, Vilela? Boa noite para você. É isso aí, Evandro, uma ótima noite para você. Bom ter você com a gente aqui, comigo e com a Dora, hoje no Jornal Jovem Pan. Eu que agradeço, vocês são ótimas companhias. Dora, você acha que dá para esperar um Trump paz e amor hoje? Pois é, né? Eu não sei o que dá para esperar e nem a imprensa americana está conseguindo antecipar. Só ficou nessa história da união, porque marqueteiro bom que ele guarda o impacto, tá certo? Ele não ia deixar vazar o que ele vai falar. Agora, essa questão de união, é preciso ver se é união no sentido da moderação e da conciliação ou se é no sentido de uma união em torno dele. Porque uma marca dessa convenção é a unidade do Partido Republicano, porque os oponentes não estão presentes, não é? Os que eram oponentes viraram convertidos, inclusive o vice-presidente indicado para a vice-presidência, mas aqueles importantes opositores, Mike Pence, George Bush
filho, não estarão presentes. Então, a mulher dele, a Melania, que nunca aparece, vai estar lá, quer dizer, é uma demonstração de unidade. Por isso que eu digo, é preciso ver que união é essa e qual será o prazo de validade, se for de conciliação, qual será o prazo de validade, dado que a marca do Trump é exatamente o contrário, é a combatividade, às vezes até exagerada. Interessante essa sua análise, Dora, de falar que a união ao redor dele, né? Isso ficou bastante claro também nas imagens aí das pessoas integrantes do partido que colocaram curativos na orelha, mesmo não estando feridas, para poder oferecer esse apoio ao ex-presidente Donald Trump depois da tentativa de assassinato no fim de semana. Agora, a impressão que dá também, Vilela, é que quem vai precisar fazer um curativo na campanha são os democratas a partir de toda essa situação. E se acredita que esse curativo possa acontecer justamente com uma mudança de candidatura? Kamala Harris, talvez? Olha, Evandro, com certeza vai precisar muito mais do que um simples curativo. Vai precisar realmente de uma cirurgia muito brava, daquelas realmente para fazer uma grande mudança, porque o quadro que se tem hoje é que Joe Biden, ele demonstra uma fraqueza que faz com que o simpatizante dos democratas acabe não tendo aquele entusiasmo, passe a ter aquele sentimento de já perdeu. Nesse sentido, eu vejo que Trump, nesse contexto com Biden candidato, ele talvez deva vir com uma situação, um aspecto um pouco mais suavizado, até para fazer com que aquele eleitor mais neutro, mais indeciso, acabe de alguma forma não se constrangendo com a figura dele. Diferentemente de um momento de grande disputa de dois lados, quando um lado está mais enfraquecido, talvez seja o momento do outro lado abrir um pouco os braços e acolher ao centro. Vamos aguardar, talvez agora com a volta de Biden, desde esse período onde ele está com Covid, possamos ter novidade, ou confirmação de candidatura, ou então uma troca no nome do candidato. Dora, algumas apurações da imprensa americana hoje traziam a possibilidade ou uma consulta que Biden estaria fazendo com a sua equipe sobre a força de Kamala Harris nessa disputa. E a própria CBS News, né, emissora americana, divulgou uma pesquisa colocando ali a Kamala Harris como possível candidata. E ela apareceu com 48% das intenções de voto diante de 51% de Donald Trump. Essas movimentações, elas podem levar de fato a uma mudança no teu ponto de vista? Elas pelo menos sinalizam, né? Porque há aí uma inflexão na própria atitude do presidente, Joe Biden, porque ele descartava completamente essa possibilidade de substituição, da Kamala Harris vinha substituí-lo, e agora ele já faz consulta sobre essa viabilidade. Também tem uma apuração, acho que é do Washington Post, que o Barack Obama, ali nos bastidores, já andou dizendo ele que tinha logo naquele primeiro momento, depois do debate desastroso, reafirmou o apoio ao Biden, ele já está recuando, dizendo que é melhor. No lado republicano já tem ataques à Kamala, sabe? Então tem diversos sinalizadores aí de que há pelo menos uma inflexão. Quer dizer, quando as coisas começam, a gente sabe como é, né? Tudo é tendência, né? É assim da pesquisa, é a curva. Né? Quando começa a coisa, as pessoas, como dizia o Brizola, costear o alambrado, é porque estão a fim de pular para o outro lado. É verdade, Dora. Agora, Vilela, só mais uma pergunta para você, porque diante da imagem de Donald Trump com os braços esticados, sobrevivendo com as orelhas cheias de sangue, naturalmente que a oposição a ele começaria a dizer sobre ou a apontar o aproveitamento que ele faria disso para a campanha eleitoral, o que, claro, seria natural também, mas isso não tira o risco ou a situação toda violenta que todos que estavam ali naquele comício acabaram vivendo diante daquele tiro. Como é que você entende que é necessário modular ou não o discurso sobre este acontecimento para que não se passe do ponto? Olha, eu vejo que esse acontecimento é algo que tem que ser colocado em negrito
justamente para demonstrar dois aspectos. Um, de que Donald Trump foi vítima de um ato extremista e que qualquer candidato dentro do processo eleitoral não pode tolerar esse tipo de ato extremista. Segundo, o fato é que Donald Trump, ele saiu fortalecido desse ato. Ele foi ao chão, mas foi com rapidez, cerrou os punhos, demonstrou força, demonstrou vigor, e eu vejo que nesse sentido ele acaba fazendo com que as características talvez negativas de Biden, que seria a dificuldade, a falta de vigor nesse momento, acabem reacendendo esse vigor que Donald Trump possui.